No programa de hoje, a gente fala sobre planejamento financeiro da farmácia para 2022. O diretor de planejamento do Grupo Tapajós, o Walter Garcia, traz várias dicas para você fazer o seu. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane e você está no canal da Ascoferj no YouTube. Este é o Ed Farmácia, o seu programa semanal de entrevistas sobre temas do canal Farma. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum programa. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro, como fazer um planejamento eficaz e correto para 2022 e não entrar no vermelho de jeito nenhum. Para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei o Walter Garcia, que é diretor de planejamento do Grupo Tapajós. Para quem não conhece, o Grupo Tapajós é hoje líder no Amazonas, são 4 bandeiras de farmácia e uma distribuidora. Essas 4 bandeiras totalizam 120 lojas e o Walter aceitou o nosso convite para falar sobre planejamento financeiro. Walter, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Viviane, eu que agradeço, você é uma querida. Sábado passado eu estava com o Edson Tamácia, com o Chacon, me falaram super bem de ti. Quando eu falei que eu ia falar com o canal, ele falou: Walter, vá de coração aberto, porque gente do bem, que quer distribuir conhecimento e dentro das minhas limitações, do pouco que eu já vi e já vivi, estou aqui para compartilhar dessa jornada contigo. Você foi super bem indicado para a gente, foi até o Adriano Chinetti, da Gestão Farma, que já participou aqui comigo no canal várias vezes. Ele falou: olha, pode ir com o Walter, que ele tem dicas assim maravilhosas para dar para você por esse tema, né, que é planejamento financeiro. E muito obrigada, viu? O Edson também é um querido, gosto muito dele. Muito obrigada, gratidão aí pelo reconhecimento de vocês. Mas vamos lá, eu quero começar essa nossa conversa entendendo melhor, né, trazendo esse entendimento um pouquinho mais aprofundado para quem está assistindo o canal sobre o que é um planejamento financeiro. Você explica para a gente, Walter? Bom, acho que um primeiro ponto que a gente tinha que desmistificar aí, Viviane, é que assim, as pessoas acham que para ter um bom planejamento financeiro, elas dependem de um administrador, de um contador, né? E acho que o grande ponto, para o comerciante principalmente, ninguém melhor que ele conhece aonde o calo aperta, vou assim dizer, né? A gente vive num tempo de pressão grande de inflação, onde está tudo subindo, a nossa economia, ela tem aí um hedge grande com o dólar, acaba que tudo flutua em função disso. Então, um bom planejamento financeiro começa da gente escrever quais são aquelas despesas essenciais, aí eu estou trazendo isso para um contexto de uma farmácia independente, daquele comerciante que tem a esposa revezando o almoço, às vezes com a filha no caixa, tem uma filha farmacêutica estudando fora, né? Então, estamos falando aqui no contexto de uma farmácia que ela precisa controlar na unha a despesa. Relaciona todas essas despesas em base zero, ou seja, se mês que vem a gente não vender, isso aqui a gente tem que pagar de qualquer maneira, né? E não economizar na compra, vou dizer, na compra de produtos para manter a farmácia funcionando. Trata as despesas fixas como essenciais e trata as despesas que mantêm o giro do negócio, que é a qualificação dos produtos que você tem na loja, de maneira essencial. Para isso, você precisa ter bons parceiros que te garantam prazo, sortimento, que não tratem cada oportunidade de interação com o comerciante como uma possibilidade de empurrar produto, ou seja, lidar com pessoas que vão te ajudar a resolver eventuais problemas. Tem algumas questões, Viviane, que quando você vai para uma despesa fixa, quando você faz um contrato, vou para um contrato de internet. Qualquer contrato hoje de link, ele dura 12 meses, 18 meses, e você não tem como sair dele sem um pênalti. Né? Ou seja, tem que ser algo muito bem pensado, muito bem planejado. Então, da feita que for para uma despesa contratual, ela tem que ser compatível e eu imaginar como eu vou fazer para pagar esse negócio daqui 18 meses, como é que vai ser a vida daqui a 3 anos. Eu penso a minha vida hoje, eu estou em 2025, a minha cabeça pensa 2025, porque eu penso que 2022, 2023, 2024 já estão de alguma forma vividos. Então, a minha cabeça, ela pensa sempre em como a gente vai sair disso, o que vai acontecer com as vitaminas, o que vai acontecer com o mercado dos xaropes, o que vai acontecer como é que vai ser esse mercado dos antivirais, como é que vai ser esses serviços de vacina. Então, a gente tem que estar olhando para frente disso.
o que conta a favor da gente é muito importante para a gente ter essas despesas essenciais e o quanto é bacana pensar e refletir sobre as questões do desembolso, daquela despesa que dói no bolso, sair do comerciante, ele fala, nossa, mas eu estou pagando por isso, não estou vendo resultado, mas é o ambiente de compra que ele dá para os clientes, uma loja limpa, organizada, né, investir nas suas despesinhas ali de limpeza, manter a loja clara, bem iluminada, né, não ser perdulário, mas são nessas despesas, é no centavinho que você vai calibrando, né? A gente tem um mau hábito, e ele é do brasileiro, de acomodar o olho com algo que é comum e justificar muito problema. Quando a gente vem para uma escala executiva de exposição, acaba que não dá para você ficar justificando isso, porque você lida com acionistas, você lida com o mercado de capitais, então você tem que resolver problemas. O convite que eu faço aqui para as pessoas, para planejamento financeiro, é olhar para aquela cadeira, mesmo que ele seja o dono, mas com o olhar de um terceiro. Imagina assim, se eu não fosse dono disso, o que eu poderia cortar ou o que eu poderia otimizar? Mas e sempre para despesa mais econômica, ou seja, como é que eu faço até na despesa que é fixa, ela trazer algo que seja remeta à venda. Vou dizer assim, por exemplo, eu preciso estar com o melhor time de balcão mais motivado. Ele é uma despesa fixa, se eu não vender nada, eu tenho que pagar salário de todo mundo. Mas, por outro lado, se esse pessoal estiver motivado, engajado, eles vão me trazer receita. Ou seja, acaba que uma despesa que a gente chama de despesa ruim, ela, na verdade, ela é uma despesa boa. Mas, para isso, ela tem que estar produzindo receita. Até o link de dados ele tem que estar estável para produzir receita. Tudo que está dentro da loja que não remeter a despesa, a não remeter a geração de receita, precisa ser convertido, cancelado, trocado por algo que gere receita. Então, a perspectiva do planejamento financeiro, ela remete a trazer essa visão, ou seja, foquem nas despesas que geram receita, independente delas serem despesas variáveis ou não. E aí você está dizendo o seguinte, essas despesas que geram receitas, elas precisam funcionar muito bem. Então, se você tem uma despesa, como você mesmo disse, com internet, a sua internet tem que funcionar bem, não pode te deixar na mão, a luz não pode te deixar na mão. Quer dizer, você tem que ter ali, mesmo que aquilo ali seja um custo, mas se você depende desse custo para trazer faturamento para a loja, você precisa ter como bancar esse custo e fazer com que esse custo te entregue o melhor resultado. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Tem um outro ponto, Vivi, que é assim, pega uma farmácia pequena, uma farmácia independente, ela não tem muito gabarito, porque acaba que é um mercado que não reporta. Você tem 5, 6 players reportando no Brasil. Então você não tem a ideia de quanto representa do faturamento uma folha de pagamento. Quanto deveria representar meu aluguel do meu faturamento? 5% é muito, 5% é pouco? Quanto deveriam representar das minhas despesas gerais fora do aluguel do meu faturamento? Então, outro convite que eu faço para as pessoas é, nós temos 5, 6 players listados em bolsa de valores, que se você for lá e buscar o formulário de referência deles, Pague Menos, Panvel, Profarma, a própria Raia, né? Eu não vou falar aqui de nós, porque a gente ainda não é uma companhia listada, a gente está caminhando para isso, mas lá você busca parâmetros. Então você vai encontrar amplitude assim, quanto que esse pessoal fala que é o ideal de folha de pagamento? Uns vão falar que é 11%, outros vão falar que opera com 15%, mas você tem um parâmetro. Se você tiver com 20% da sua despesa com o pessoal, você está fora do gabarito do que esse pessoal trata como regular. Quanto que é o aluguel? Você vai encontrar lá de 3,8 a 5. Opa, se eu tiver com 8, eu estou fora da régua. Se eu tiver abaixo dos 3,8, eu estou bem demais. Porque são referenciais de mercado que operam no Brasil inteiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta só conhecer a própria despesa, porque a gente é uma parte do mercado. Você é uma constante de uma equação com mais de algumas variáveis. Então, assim, traz para a mesa uma base de conhecimento maior, mas aí o cara fala assim, nossa, mas a minha farmacinha aqui no interior do Rio Grande do Sul, ela está tão longe de São Paulo, mas o contexto e o dinheiro que paga a conta de um Sorini ou de um outro produto qualquer de receituário, ele é exatamente o mesmo. O dinheiro é igual. Ele é igual para o lojista da Avenida Paulista, como ele também é igual para o lojista do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul. São farmácias diferentes, mas eu estou dizendo que o bolso é o mesmo. Né? O dinheiro, eu costumo dizer que ele não tem carimbo. Então, é possível, sim, buscar parâmetros para planejamento.
Estou dizendo para pessoas que vão começar do zero. Vou começar do zero, não tem nenhum gabarito. Esse seria o primeiro passo, assim, para quem vai planejar para 2022. Vamos buscar no mercado referências para aí sim sentar e colocar no papel. Você diria que é o primeiro passo, buscar essas referências? Eu acho que sim. Da feita que você não tem conhecimento, Vivi, que eu não tenho referencial, eu vou buscar em quem tem. E aí eu estou falando de pessoas que elas já estão há muito tempo operando. Então, se você buscar assim, vamos buscar 2 parâmetros. Se você ler a droga raia desse trimestre, do trimestre passado, de mais um trimestre, você constrói uma tendência de um indicador dela. Então, você tem uma leitura de razoabilidade, ou seja, se ela esse mês falou para mim que o aluguel é 5% do faturamento dela, no trimestre anterior 4,8%, e no outro trimestre foi 5%, você pode falar, nossa, a média aqui é 4,9%. Há uma constante aqui, há uma tendência aqui. Você vai... Mas isso, Walter, isso vale também por exemplo, ele pegou como referência uma grande rede. Esses indicadores valem como referência para o independente? Vale sim, vale sim. Sabe por quê, Vivi? Quando você busca lá, olha só que interessante e qual sua pergunta é boa. Quando você busca lá, todos eles reportam qual é a participação de genéricos e similares no negócio. Então, com base nessa participação de genéricos e similares, e aí o independente, eu vou dizer, o pessoal da farmácia independente conhece melhor o valor do genérico similar do que uma farmácia de redes. Aí ele consegue extrapolar, porque ele sabe exatamente, são pessoas, negócios que já compram dentro do estado, o custo do produto, da mercadoria vendida para o independente, ele praticamente já é o custo final, porque ele está comprando já de dentro do estado, ou seja, não tem nenhuma pegadinha de ICMS aí. Então, ou seja, ele sabe por quanto ele compra e sabe por quanto ele vende. Quando ele olha nesses formulários de referência, pelo menos para buscar parâmetros, será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Quando ele vai lá e olha para esses parâmetros, lá tem falando a participação de genérico nos negócios desses grandes negócios. Então, ele consegue inferir qual é a margem desse negócio perto da margem dele. Lá também está reportada a margem bruta. Então, dá para ele falar, olha, meu negócio deixa 30%, o pessoal está falando que deixa aqui 29%, então eu estou aqui no meio do caminho, né? Então, ou seja, dá para criar referenciais. Um outro bom referencial também é você fazer uma leitura dos contratos que você tem hoje e dos contratos que você tinha no mesmo período no ano passado. E aí você extrapola isso para serviço. Vou dizer assim, contratávamos uma telefônica para um link de dados, resolvemos trocar. Quando eu olho em linhas de fornecedores, estão em linhas diferentes, mas quando eu olho na rubrica do serviço, elas estão prestando o mesmo serviço. O que essa entregava e o que essa passou a entregar? Então, e para o ano que vem, com qual delas eu vou ficar? Vou renovar com a mesma? Vou corrigir ela pela inflação? Então, assim, ter uma base de comparabilidade, se eu não tenho um planejamento, eu preciso olhar para o passado e preciso ter uma referência do que existe. Se eu não tenho essa referência, que muita gente tem contabilidade terceirizada e não tem esses indicadores gerenciais, é possível montá-los. Então, você monta lá seu lucro bruto, quanto que a sua folha representa do seu faturamento, se você tem incidência de horas extras, quanto que essas horas extras representam do seu faturamento, quanto que o seu comissionamento está interferindo dentro da sua linha total de folha de pagamento. E aí, se você passar por 4 ou 5 rubricas, aluguel, energia, folha de pagamento e serviços, aí eu estou envolvendo link de dados, operadoras de cartão, cobrança de FII de operadoras de cartão de crédito, você mata a despesa da loja. Então, você não precisa gerir tudo o que acontece no universo da loja, mas se você segurar 5 despesas e planejá-las bem, 5 grupos de despesas, você tem a loja na mão. Você está falando isso porque, assim, se a gente pegar uma farmácia e você listar nesse planejamento todas as despesas, eu acredito que sejam muitas. Eu não tenho farmácia, né? Mas eu acredito que sejam muitas. Se você for olhar cada detalhe, o lanche que às vezes você compra, o cafezinho que às vezes você compra, o que você está dizendo é que não é necessário você olhar em detalhe para todas essas despesas, para você escolher talvez as principais, as 5 principais e trabalhar nesse... Porque tem um contador, o Bruno Moura, da Farmacontábil, que ele falou isso uma vez, ele disse assim, a gente não consegue reduzir custo cortando aquele velho exemplo do cafezinho, né? Você só consegue reduzir custo se você cortar as maiores despesas que a farmácia tem. Você concorda com isso? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? É o 80-20, sabe, Viviane? O que acaba acontecendo? A gente tem que pode abrir mão, vou dizer assim, se o custo de controlar
olha só o que eu vou dizer, se o custo de controlar for maior que o benefício que a economia do controle traz, não controle. Então, ou seja, eu vou economizar R$ 10 por mês na fatura de telefone. Larga a fatura de telefone para lá. Ela não é um ponto. Porque se eu anualizar esse ganho, dão R$ 120. Poxa vida, será que se eu fizer a negociação de R$ 1 a mais num item aqui e eu comprar uma caixa padrão com 120 unidades, eu faço os mesmos 120 unidades, só que num ciclo virtuoso de algo que eu estou comprando e vai ter valor percebido porque eu consigo repassar isso para o preço. Então, ou seja, o que a gente compra, a mercadoria vendida, né, como o CMV, que a gente diz, né, que é o custo da mercadoria vendida, ele tem que ser controlado na unha, tem que ser competitivo. O mercado de remédio virou commodity. Não se ganha mais dinheiro com remédio. Você tem que ter um sortimento de não farma dentro da loja, né? Ou seja, você precisa permitir alguma experiência de compra dentro da loja. A despesa fixa, se ela te toma mais tempo para gerir do que o benefício que ela traz com a economia que você produziu, deixa de mão. Né? Então, eu estou partindo aqui para 5 grupos de despesa, onde você gerencia isso bem, você conhece bem, e o restante você justifica e compreende o que aconteceu. Né? Aquele clichê do vamos tirar a azeitona do lanche, economizar. Cara, já foi. Né? Não, não é por aí, o mundo não é minimalista. Então, cada vez que a gente se perde em detalhes, ou se você microgerencia algo que não traz benefício, você tem a ilusão que você está controlando algo, mas na verdade você está perdendo tempo em algo que você poderia estar pensando numa abertura de loja, numa abertura de linha, enfim, podia estar pensando em algo mais estratégico para o seu negócio, porque são pessoas, até mesmo sendo empresários, e por muitas vezes não tiram nem dividendos do seu negócio, eles são caros para gerir esse tipo de problemas pequenos, entendeu? Você que precisa fazer o planejamento financeiro de 2022, né? Faça isso, assim. Como é que você fecha ou resume isso que a gente conversou hoje para o dono da farmácia, para o independente, fazer um planejamento financeiro que funcione, que seja eficiente? Bom, vamos começar pelo seguinte, Vivi. Vamos pegar primeiro, essa farmácia ela deve ter uma identidade com laboratórios, independente de qual laboratório seja. Esses laboratórios, eles têm uma expectativa de crescimento para o ano que vem. A expectativa de crescimento, ela não é dada por nós, ela é dada pelo mercado. Então, vamos lá, eu chego lá com a MS, por exemplo, com a Neoquímica. Neoquímica, quanto você espera crescer para o ano que vem? Neoquímica vai falar, eu espero crescer 20%. Opa, quanto eu vendo de Neoquímica no meu portfólio? 50% do meu portfólio é só Neoquímica. Opa, então quer dizer que pelo menos 10 aqui eu tenho garantido, porque se a Neoquímica vai crescer 20, se eu comprar direito eu já cresço 10. Então, a primeira fonte é buscar na indústria a expectativa da indústria crescer. Não é a indústria do que ela quer te vender, mas do quanto ela vai crescer para o mercado. Então, você começa o negócio de cima para baixo, para ter a expectativa real se o seu negócio para de pé. Então, você olha primeiro para fora e traz essa visão para dentro para matar a linha da receita. As deduções, geralmente, elas são dadas. Ela é um percentual da receita, porque geralmente são farmácias que já operam dentro do estado. O custo, ele é estimado, ele não vai variar muito do que você já vem fazendo, porque você não vai comprar 1% pior ou 2% pior, então dá para fazer uma estimativa em cima do que você já compra. Ou seja, eu compro um produto a 5 e vendo a 10. Essa razão, essa proporção, ela não muda em função do crescimento estimado pelo laboratório. Quando você for para as despesas, pode ser sua contabilidade terceirizada ou não, pega uma tabelinha Excel bem simples, ordena da maior despesa para menor, monta lá um arrazoado e vê quantos por cento cada linha representa do total da sua despesa. Para nos 80%. Você vai ver que vão estar lá 5, 6, 7 continhas no máximo. Em cima dessas contas, monta um planejamento estruturado e, em cima disso, faz uma estimativa de quanto você pode gastar no ano que vem, em função do crescimento que você vai ter. Aí, Viviane, isso também não é um salvo-conduto para gastar, porque você vai ter que fazer esse exercício para o ano e mês a mês. Os meses não são iguais, você tem um efeito calendário. E como nós estamos falando de varejo, quando você vai para fevereiro, de cara aí você tem 3, 4% de um mês menor do que um mês padrão. Né? Geralmente você tem um segundo semestre maior que o primeiro. O ano que vem, especificamente, a gente tem 1,8% de efeito calendário nas vendas, porque ele é um ano maior que esse ano. Então, teoricamente, se eu não crescer nada, eu cresço 1,8% porque eu tenho mais dias úteis. Então, isso já é um ponto. Mas o arrazoado seria, faz um apanhado dessas despesinhas que você gastou até agora, até setembro. Pede lá para o contador, junta aqui para mim quanto que eu gastei até setembro.
né? Tira aqui o que for as provisões, que eu não desembolsei, que eu só pago 13º no fim do ano, né? No caso dos funcionários. Extrapola isso para o ano seguinte e vê se a conta fecha. Fala, olha, gastei X mil reais esse ano, e se eu dobrar esse número aqui, cria um mês tipo, pega um mês tipo, chama ele de mês tipo, ou seja, num mês normal, quanto que eu tenho de despesa? E aí extrapola isso por 12 meses e vê se a conta fecha. É o caminho mais simples, mais fácil, mais indolor, e vou te dizer, funciona. É procurar por aí. Aí se a rede vai ter uma farmácia ou 1.000, a dinâmica é a mesma, é olhar para contas relevantes. Walter, nosso tempo é curto, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Ed Farmácia, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu que agradeço a gentileza, estou sempre à sua disposição, tem meu telefone, Tapajós está aberta para quem quiser conhecê-la, Manaus, o norte do Brasil, enfim, estamos aqui de porta aberta e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Eu te vejo na próxima terça-feira, às 19h, aqui no canal da Escofert. Tchau.